Ainda em pé, vamos ler o trecho que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15, dos versículos 1 a 21. Scott Stapp é um vocalista de uma famosa banda de rock chamada Creed. E Scott, quando era bem criança, na sua mais tenra idade, teve a amarga experiência de ver o seu pai sair de casa. Seu pai que decide abandonar a esposa, decide abandonar os filhos e se entregar a uma revelia familiar. Então, o Scott ele passa a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude com essa dor, com essa ausência de ter o pai. A ausência da figura paterna, a ausência de um amigo, a ausência de alguém que lhe ensinasse as coisas da vida. Até que Scott entra na faculdade e, como um bom aluno de humanas, ele reúne amigos e decide montar uma banda. E ali ele monta essa banda chamada Creed, encontra uma namorada, a banda passa a fazer algum sucesso, passa a gravar músicas, passa a fazer alguns shows. E num desses shows, ele recebe, ali naquele momento de passagem de som, uma ligação da sua namorada, dizendo a seguinte frase: "Parabéns, você será pai". E ali Scott começa a chorar, começa a se emocionar e faz uma oração, mais ou menos assim: Senhor, não deixa que o meu filho ou a minha filha passe pela mesma experiência que eu passei, de não ter um pai presente. E ainda em oração, Scott escuta ali o guitarrista da sua banda dedilhando, improvisando uma canção, ao passo que ele pega o microfone e também começa a improvisar, começa a compor um cântico que diz assim: Bem, eu acabei de ouvir as notícias de hoje. Parece que minha vida vai mudar. Fecho os meus olhos, começo a orar. Então lágrimas de felicidade escorrem pelo meu rosto, de braços bem abertos sob a luz do sol. Bem-vindo a esse lugar. Vou te mostrar tudo de braços bem abertos, de braços bem abertos. Bem, eu não sei se eu estou preparado para ser o homem que preciso ser. Vou respirar fundo, vou levá-lo ao meu lado. Ficamos maravilhados, nós criamos vida. De braços bem abertos sob a luz do sol. Bem-vindo a esse lugar. Vou te mostrar tudo de braços bem abertos. Essa canção, que se chama With Arms Wide Open, de braços bem abertos, foi talvez o maior sucesso dessa banda chamada Creed. O que leva uma pessoa que recebe talvez uma das notícias mais grandiosas do ser humano a compor uma canção? O que leva um homem a experimentar o mar se abrir diante dele a compor um cântico como esse? Por que a Bíblia contém capítulos e livros que tratam de poemas, de poesias? Porque o que acabamos de ler é isso, é um cântico, é um poema. Por quê? Porque tem horas na vida, irmãos, que o registro em prosa não dá conta da grandiosidade da experiência que nos acomete. Porque tem horas que a simples informação, o simples registro não dá conta de suportar o maravilhar-se diante da beleza de Deus na frente dos nossos olhos. Tem momentos que o encantamento, o assombro, o espanto diante do belo faz com que a gente irradie em cântico, em música, em poesia, em adoração diante de Deus. E é por isso que existem capítulos como esse. É por isso que nós vamos estudar nessa noite capítulos como esse, que trata do cântico de Moisés. Às vezes a gente busca que o texto bíblico se apresente diante de nós como uma espécie de dicionário, como uma espécie de livro de ciências. A gente quer que o texto nos forneça explicações empíricas. Como é que foi esse vento? De onde veio esse vento? O vento veio do sul? O vento veio do norte? Como é que o vento ele foi tão forte a ponto de abrir o mar, mas não carregar aquelas pessoas para longe? O mar ficou como? Ficou estático? Ficou em movimento? A gente anseia por explicações científicas, mas o fato é que a poesia está para além da explicação. A poesia não se preocupa com detalhes técnicos, científicos. A poesia se preocupa em traduzir o que está aqui dentro
de forma que encontremos o belo, que encontremos a beleza na vida em versos e poemas. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite, sobre o cântico da esperança, o cântico de Moisés. Nós vimos aqui nos sermões passados que o povo hebreu, saiu do território, saiu da escravidão do Império Egípcio e Deus os conduziu até esse momento em que eles se deparam diante de um mar. E o exército de Faraó vem atrás, com sangue nos olhos, querendo ceifar o povo hebreu. E agora? O que faremos? Então Deus, de maneira miraculosa, de maneira poderosa, abre o mar diante deles e o povo de Israel passa, como lemos aqui, em pés enxutos, em pés secos, sem sequer molhar a planta dos pés. Atravessa todo aquele mar vermelho, então olha para trás e vê, depois de todo mundo passar, o mar se fechando e engolindo, ceifando por completo a vida daqueles homens, daqueles valentes de Faraó. E então Moisés abre sua boca e começa a expressar esse sentimento, começa a poetizar, começa a declamar poesia, começa a declamar esse cântico de esperança, um cântico de redenção, um cântico de louvor e adoração ao nome de Javé. Um autor comentando sobre a poesia hebraica, ele fala que a poesia hebraica ela não possui uma função recreativa. Moisés não compôs esse cântico certamente para divertir aquele povo, para ter agora um momento de alívio, um momento de diversão. Não. A poesia hebraica ela possui, na verdade, duas motivações. A primeira motivação é doxológica, ou seja, de atribuir glória, de glorificar o nome de Deus. Essa é a primeira motivação da poesia hebraica. Moisés, quando compõe isso, ele tinha em mente glorificar, adorar o nome do Senhor dos Exércitos, que acabara de fazer um milagre estrondoso diante dos olhos dos hebreus. Então a primeira motivação é glorificar a Deus. Mas existe uma segunda motivação, que é uma motivação mnemônica, didática, de fazer com que o povo facilmente se recorde das verdades eternas, das verdades das Escrituras, que o povo tenha em mente no coração quem Deus é, os atributos de Deus, o que Deus fez na história. A música ela serve para isso, sim ou não? Cântico do Projeto Sola, Colossenses 1, quem sabe aqui? Ele é a imagem do Deus invisível. Se eu começar a cantar aqui, eu sei que todo mundo vai junto comigo, né? E vocês vão junto comigo cantando Colossenses 1, porque a música nos ajuda a rememorar, a música nos ajuda a gravar. Se você pegar o texto de Colossenses 1 e ler, vai ser muito mais difícil você decorar aquele texto do que você simplesmente decorar a canção. Então a poesia hebraica, a música, ela tem essas duas motivações, de glorificar o nome do Senhor e de se lembrar dessas verdades eternas. Esse cântico de Moisés, ele tem por base, ele tem por núcleo uma experiência muito vívida de salvação. Aquele povo acabou de, com seus próprios olhos, com seus pés, com as mãos, vivenciar a experiência da salvação, da redenção. Aquele povo passou por talvez o melhor momento, o momento mais drástico, mais dramático da vida deles, e agora eles cantam a salvação. E de fato, irmãos, esse poema, essa música, ela serve como base para a nossa vida. Ela serve por base para a nossa teologia. Ela nos ensina quem Deus é, ela nos ensina o que Deus fez, quem Deus é. A história do povo de Israel sendo descrita através dessa canção. Então é uma boa base. Esse poema é um bom refúgio, é um bom porto para termos a nossa poesia escrita e vivida. Só que o que cantamos hoje está bem distante dessa realidade aqui. Eu fiz ali uma busca bem rápida na internet e eu descobri as 20 canções que os cristãos mais cantam nos últimos 20 anos. E eu notei aqui trechos bem pequenos dessas canções. Em segundo lugar, a segunda música mais cantada nos últimos 20 anos da igreja brasileira diz assim: faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva nesse lugar.
Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, faz chover. Em terceiro lugar, a terceira música mais cantada nos últimos 20 anos diz assim: campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Em sexto lugar, a sexta música mais cantada nos 20 anos de história da nossa igreja brasileira diz assim: vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você virá cumprir cada palavra que o Senhor falou. E quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Tem algumas pessoas rindo, mas isso aqui é de chorar, meus irmãos. Isso aqui é trágico. Isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é um esgoto. É um lixo. Se a poesia hebraica, se os cânticos que nós vemos descritos na Bíblia falam sobre quem Deus é, são recursos mnemônicos que nos ajudam a lembrar as verdades eternas, o que a gente tem cantado nos últimos 20 anos tem nos ajudado a relembrar o que Satanás tem para nos dizer. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor. Isso aqui lembra o que Satanás falou para Jesus, né? Taca daí, né? Deus não é Deus, ele vai te fazer voar, transforma essa pedra em pão, né? Essa fé te faz imbatível, te mostra o teu valor, né? Vai estar na plateia e você no palco, sobe lá no cume desse pináculo. A gente tem cantado, a gente tem vivido cânticos que nos ensinam o oposto do que a palavra de Deus nos ensina. A gente está muito distante dessas verdades eternas que nós lemos na Bíblia, nesses poemas, nesses cânticos. E a desgraça é maior porque, se você parar para pensar, o mundo conhece a igreja, não é por conta dos cânticos do Projeto Sola, não é por conta dos cânticos de João Alexandre, Estênio Marços, Gerson Borges e diversos outros tantos poetas bons que nós temos. O mundo conhece a gente justamente por esse lixo aqui. Quando o mundo pensa em igreja, na música gospel, pensa nisso aqui. Então a gente é conhecido por essas verdades aqui. Precisamos, irmãos, retornar ao que Moisés cantou. Precisamos que Moisés nos ensine a poetizar, a cantar, a como cantar as verdades de Deus. A Nayara é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta dos cânticos, do inário, né, dos hinos propriamente dito. A gente gosta, né? Eu particularmente gosto, mas assim, confesso que não está na minha playlist, né? Geralmente não está no meu fone de ouvido. Mas ela não, ela ouve lá, e aquele do YouTube, bem antigo, né? Que tem um homem e a mulher cantando, né? Né? Ela gosta disso. E esses dias, essa semana mesmo, a gente tomando café da manhã e ela ali como uma espécie de anúncio profético e rompe o silêncio do café da manhã e fala assim: precisamos mais dos hinos. Precisamos retornar a ouvir, a prática de ouvir hinos, porque é muito bom nós participarmos da cultura, da graça comum de Deus e ouvir boas e belas verdades na música, na poesia, mas olha que beleza os hinos. Os hinos falam da grandeza de Deus, os hinos nos levam a adorar de uma maneira explícita, expressa. E aí colocou ali no YouTube Fronte Ensanguentada, no café da manhã. Quem riu conhece esse hino, né? Você imagina você tomar um café ali, ouvindo Fronte Ensanguentada. Mas brincadeiras à parte, ela está certa. A gente precisa retomar a prática de poetizar, de cantar, de viver essas verdades que são explícitas, que são expressas e estão de acordo com o que diz a Escritura Sagrada. O que a gente cantou hoje, irmãos, quão grande é o meu Deus, cantarei louvores. Os hinos que a gente canta é isso. É isso que a gente precisa viver na nossa vida. É sobre essa verdade que precisamos viver e encarnar em nossa vida. Mas fica a pergunta, por que cantar? Por que poesia? Afinal de contas, por que isso? Por que precisamos disso?
Byung-Chul Han diz que a poesia é uma linguagem da esperança. Poesia é uma linguagem da esperança. Nós poetizamos, nós cantamos porque temos esperança. Aquele povo ele acabou de sair do império do Egito, da escravidão dos egípcios, e se vê agora de frente à liberdade, ao sol da justiça raiando sobre eles. Eles têm esperança, então eles cantam. A gente está estudando agora sobre isso, né, BD? Sobre esse bloco, sobre a esperança cristã. A esperança ela tem o seu polo na desesperança. Só quem passou pela desesperança sabe o que é esperança. Quanto mais intensa a desesperança, o desespero, maior é a esperança do crente. Essa é a dialética da esperança. A negatividade do desespero faz raiar a esperança. A esperança que voa alto tem as suas raízes mais profundas. Então, por que nós cantamos? Por que nós poetizamos? Porque nós sabemos de onde viemos. Porque nós passamos pelo desespero. Todos nós fomos dominados, fomos escravizados pelo império das trevas, pelo pecado, até que fomos transportados para o reino do Filho do amor, o Filho de Cristo, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Então nós passamos do desespero para a esperança, e é por isso que nós cantamos, é por isso que nós poetizamos, porque a poesia é uma linguagem da esperança. Então, agora que entendemos por que cantar, por que poetizar e o que cantar, vamos ao conteúdo desse poema, vamos ao conteúdo desse cântico. E os versos 1 a 2, eles falam sobre o grande tema, a grande motivação desse poema, que é a salvação. Diz assim: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. A salvação, irmãos, deve estremecer cada parte do nosso ser. Deve estremecer os nossos ossos, deve nos colocar de joelho e deve nos fazer cantar sobre a salvação. A salvação, irmãos, algo não comezinho, algo não banal, mas algo valioso, deve impactar a nossa vida. A beleza da salvação deve nos fazer enxergar as grandezas de Deus, as cores da vida. É isso que esse povo canta, canta sobre salvação, o Deus que nos salvou, o Deus que nos tirou da escravidão, o Deus que triunfou gloriosamente, a salvação. Irmãos, quanto tempo nós passamos do nosso dia refletindo, meditando, agradecendo a Deus por salvação, pela nossa salvação. A gente fica tão feliz, a gente fica tão contente quando conquistamos um sonho, quando conseguimos alcançar determinada meta, algum objetivo. A gente fica tão feliz quando conquista um bem material. Mas quanto tempo do nosso dia a gente passa louvando, agradecendo a Deus pela salvação, por bênçãos espirituais, por bênçãos não materiais, mas porque Cristo conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário. Quanto tempo a gente gasta, a gente medita, a gente canta, a gente poetiza sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus. Que Moisés nos ensine nessa noite a voltarmos a essa verdade. Cantarei ao Senhor. O Senhor se fez a minha salvação. E ainda no verso 2 ele fala assim: esse é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Aqui Moisés traz um aspecto histórico em seu cântico. Aqui Moisés se refere a Abraão como pai dos hebreus. Moisés fala: ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de meu pai, por isso eu o louvarei. Esses dias eu estava lendo o relato de um homem que foi fazer uma trilha numa ilha. Uma trilha dessas de mata fechada, trilha selvagem, trilha difícil. E aquele homem conta que o guia dessa trilha, ele falou assim: olha, para vocês se sentirem seguros, para vocês ficarem em bom caminho, vocês devem seguir essas pegadas aqui. Essas pegadas são de ursos muito grandes, que viveram aqui há séculos. Então, pegadas bem visíveis, pegadas delimitadas. E aquele homem fala que
Naquele momento, a transcendência tomou conta dele. Ele sentiu uma segurança, porque ele estava andando em pegadas, num caminho já trilhado antes dele, e que ele trazia a certeza que certamente levaria a algum lugar seguro. Irmãos, hoje em dia, a nossa sociedade tenta a qualquer custo desfazer as pegadas antigas. A gente vive numa sociedade sem pai. É muito comum hoje em dia você precisar de alguma ajuda, você precisar, aqui falando para o homem, né, consertar alguma coisa, você não recorrer ao seu pai. Você vai ali no YouTube, né, você tenta improvisar. Hoje a gente perdeu essa prática de retornar aos pais, a quem trilhou pegadas antes de nós, pegadas seguras, caminho seguro que nos levará a algum lugar. Hoje a gente é uma geração do GPS digital, do caminho que é mais rápido, do atalho que é mais rápido, mas a gente não tem certeza onde a gente chegará. Isso é verdade porque o tempo todo a gente vê que o GPS levou alguém para um caminho inseguro e acabou dando errado no final. A pegada não, a pegada traz segurança. A pegada é de alguém que já veio muito antes de nós e trilhou um caminho que era seguro. Moisés diz: Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o louvarei. Precisamos, irmãos, recorrer aos nossos pais. E aqui seja o pai físico, mas os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós e deixaram pegadas seguras, deixaram um caminho de segurança para nós. Só que hoje a gente quer apagar as pegadas, a gente quer criar tudo do zero, a gente quer reinventar, a gente quer ressignificar, uma palavra que está na moda. A gente quer criar o fogo novamente, inventar a roda do zero. Irmãos, recorram aos nossos pais. Talvez você não tenha um pai físico, talvez o seu pai não tenha essas credenciais, mas você tem o seu pastor, você tem irmãos mais antigos, mais sábios que já trilharam esses caminhos. Recorram a eles, recorram à tradição. Não abandone a história, não abandone a tradição. Existem pegadas que foram feitas e seguras para que nós pudéssemos trilhar. E agora, para você que é pai, para você que é mãe, deixe pegadas para os seus filhos. O que a gente mais vê nos dias de hoje são crianças que não seguem as pegadas do pai. Seguem o que diz a rede social, as emissoras de televisão, os influencers digitais. Deixem pegadas seguras para os seus filhos. Que os nossos filhos possam, assim como Moisés, cantar: Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o louvarei. Que os nossos filhos, que as nossas crianças, quando chegarem na idade da razão, possam trilhar essas pegadas que deixemos para eles. Qual a diferença da pegada para o monumento? A pegada ela continua. A pegada tem um caminho. A gente não vê o final, mas há um caminho a ser trilhado. O monumento não. O monumento, ele em determinado momento parou. Ele está estático. Lá em São Januário tem uma estátua do Roberto Dinamite. É um belíssimo passeio para você fazer, se deparar com aquela estátua, tirar uma foto. Mas o monumento ele está estático, ele parou. Em algum momento da vida ele caminhou, mas ele parou. É um monumento, agora ele serve de beleza. Mas a pegada ela continua. Irmãos, que possamos não ser monumentos de alguém que trabalhou 5, 10, 15, 20 anos, que trabalhou operosamente no reino de Deus, mas diz assim: agora eu vou virar um monumento. Agora eu quero descansar. Agora eu quero usufruir de tudo aquilo que eu vivi na minha caminhada. E as pessoas olham para ele de forma estática. Mas não, irmãos, que possamos continuamente, dia após dia, ano após ano, deixando pegadas para os que vêm depois de nós. Nos versos 3 a 8, Moisés fala que Deus ele é o homem de guerra. Ele fala: o Senhor é o homem de guerra, Senhor é o seu nome. E hoje a gente vive nesse meio gospel
um tempo que a gente quer apagar esse atributo de Deus. A gente quer colocar ali um pano em cima desse atributo de Deus, que Deus é homem de guerra, Deus é valente, Deus é o guerreiro. Esses dias eu vi um pastor falando que não acreditava num Deus que mandava pessoas para o inferno. Ele disse que não acreditava se um pai e uma mãe não colocam o seu filho que comeu o danoninho escondido no fogo. Ele não acreditava num Deus que mandava pessoas para o inferno. Irmãos, esse pensamento absolutamente herético e contra a palavra de Deus tem sido infiltrado no nosso meio. A gente celebra, a gente acredita num Deus do amor, mas quando fala do juízo, a gente fecha os ouvidos. Deus é o Deus de guerra, Deus é um Deus que afoga os seus inimigos no Mar Vermelho. E essa realidade, ela tem que ser cantada, tem que ser poetizada, porque os egípcios eram homens absolutamente imorais, homens depravados, homens que escravizavam o povo de Deus, homens que blasfemavam o santo nome do Senhor em vez de adorá-lo. Como a natureza revela a glória de Deus, eles adoravam a natureza, eles adoravam a lua, eles adoravam o boi, eles adoravam o rio Nilo. Então Deus é o Deus que castiga, é o Deus que pune, é o Deus que pega esse povo e aplica a santa justiça de Deus. Deus é homem de guerra. Moisés fala que a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Irmãos, isso deve ser uma segurança para o crente. Porque é só a gente olhar para fora, irmãos. A corrupção, a violência, a desumanidade, a tudo de ruim que a gente vê no noticiário dia após dia. Então Deus, ele se revela como Deus guerreiro, Deus que no tempo e no espaço há de julgar a humanidade, há de punir o homem mau. Deus, ele continua sendo o Deus guerreiro. O exército egípcio, a figura do cavalo e do seu cavaleiro, era uma das forças mais potentes naquele mundo antigo. O exército egípcio era temido no mundo todo, por conta dos seus potentes cavalos, dos seus cavaleiros. E Deus, como retratado aqui poeticamente por Moisés, ele assopra das suas narinas e derrota. E vence o inimigo, e mata o inimigo. Irmão, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, quando diz o Evangelho, ele vem à terra, ele se faz carne, ele encarna, ele sucumbe, ele morre. Mas como nós recitamos no credo apostólico, ele desce ao Hades, mas no terceiro dia ele ressuscita, ele sobe aos céus, vai à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vence o inimigo muito mais potente do que o exército egípcio, e vence a morte. O nosso inimigo final, Jesus Cristo, vence a morte e nos dá a esperança da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, o que te aflige? O que tira o seu sono? Qual é o seu grande problema? Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário o nosso último e maior inimigo, irmãos. Podemos ter esperança, podemos cantar, podemos poetizar como Moisés, porque o nosso maior problema foi vencido, o pecado foi perdoado. A nossa salvação, não do Império Egípcio, mas de Satanás, do poder das trevas e do pecado, foi conquistada na cruz do Calvário. E hoje nós vivemos como os discípulos naquele barco, que às vezes se levanta uma tempestade que dá medo, mas a gente sabe que Jesus está no barco e a tempestade pode se levantar, o vento pode bater, mas a gente não vai naufragar. Isso é promessa. Estarei convosco até o final dos tempos, até o último dia. É a segurança do crente em Cristo Jesus. E o versículo 9, a gente vê os planos dos inimigos. Diz assim, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Irmãos, o inimigo de nossa alma tem planos contra nós. A vida, ela não é um mar de rosas. A vida é um campo de batalhas.
Às vezes a gente tem aquela percepção de que somos perseguidos no trabalho, nossa família está destruída por conta do destino, por alguma aleatoriedade, por obra do acaso. Não, irmãos. Há uma batalha espiritual na vida de todo crente, na vida de todo remido em Cristo Jesus, há uma batalha espiritual. Então as coisas que se levantam contra nós não é porque você é muito bonzinho, não, é porque há uma batalha espiritual. E a gente vê aqui os planos de Satanás, os planos do inimigo. Perseguirei e alcançarei. Satanás, ele quer a todo tempo, ele brama como um leão, ele ruge como um leão querendo destruir a minha e a sua vida. Só que olha a boa notícia, versículo 10. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Irmãos, a boa notícia para o crente é que por mais que o inimigo se levante, por mais que o arrogante tenha planos contra nós, o Senhor, ele abate o soberbo. O Senhor, ele abate o arrogante. Jesus Cristo se levantou para desbaratar, para desfazer as obras do maligno, é o que diz a palavra do Senhor. Se o inimigo se levanta contra nossas vidas, devemos recorrer àquele que já venceu, aquele que morreu e ressuscitou e nos deu a esperança da vida eterna. Devemos recorrer à cruz de Cristo, devemos recorrer ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao Espírito Santo, que nos dá força para vencer. E perceba, não são meras palavras de suposto poder que vencem essa batalha. Não é você dizer que está amarrado, eu declaro, eu determino a vitória. Não, o inimigo é vencido pelo Evangelho. É declarando, é poetizando, é cantando o Evangelho, é anunciando o Evangelho que o inimigo é derrotado em nossas vidas. Versículos 11 a 19, Moisés vai falar sobre quem é como o Senhor. Quando o povo passa por aquela experiência de livramento, quando o povo experiencia que Deus é com eles e o poder de Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que detona o inimigo, o povo poderia muito bem começar a pensar assim: ah, que maravilha, né? Se Deus está ao nosso lado, quem vai tocar no ungido do Senhor? E aí começar a crescer, começar a talvez fazer poemas sobre si mesmo, a cantar sobre quem te viu passar na prova e não te ajudou, que a vitória vai ter sabor de mel. Não. O que aquele povo, o que Moisés canta, versículo 11 é: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. É sobre isso, irmãos. É sobre Deus, não é sobre nós. O poema da nossa existência, a beleza do nosso ser não está em nós, está na figura de Deus, no livramento, no poder, na santidade, na bondade, na justiça, na glória do nosso Deus. O povo ele passa ali no meio de um mar aberto e ainda assim o povo canta: ó Senhor, quem é como tu? O povo passa em pés secos, o povo vê o inimigo sendo derrotado na frente deles, mas eles continuam a cantar: ó Senhor, quem é como tu? Só que muitas vezes, irmãos, a gente tem a nossa afeição captada pelo mar, pela terra, pelo vento, pelos livramentos. A gente começa a, na verdade, adorar essas coisas. A gente passa a ter o centro da nossa vida, da nossa existência voltada para as coisas materiais, para o mar aberto, ao invés daquele que abriu o mar. O poeta Casimiro de Abreu, ele expressa essa realidade de uma maneira muito linda. Ele diz assim, ó: eu me lembro, era pequeno e o mar bramia, e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno, e eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos, é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Irmãos,
É tentador a gente ser cooptado a adorar as bênçãos em vez do abençoador. As coisas boas que Deus nos dá são dádivas, são bênçãos, mas não podem ocupar o centro do nosso coração, o centro da nossa existência. Quando a gente se aperceber nesses momentos que possamos, como a mãe desse poema, é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Não olhe para o mar, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. É Deus o merecedor de toda a glória. A honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade pertencem exclusivamente a Deus. No versículo 13, Moisés vai dizer: com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. A gente leu alguns versos atrás sobre o Deus guerreiro, o Deus que triunfa, o Deus que afoga o exército no mar. Só que agora a gente lê sobre a bondade de Deus. Porque o mesmo Deus que é guerreiro, que é homem de guerra, que é valente, é o Deus que trata o seu povo com bondade. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que ouve o clamor do povo hebreu, daquele povo sendo escravizado. É o Deus que ouve aquele clamor, que manda Moisés libertar aquele povo. É o Deus que, mesmo sendo ferido com palavras, quando o povo é liberto e se vê diante do mar, o povo fala assim: caramba, eu preferia ter morrido no Egito. Deus acabou de livrar aquele povo e o povo já se volta contra Deus. E há o povo que depois, quando está no meio do deserto e passa a apertar na fome, fala: eu preferia ter comido a cebola, o alho, o pepino do Egito. E aí Deus abençoa aquele povo. O Deus que, quando está muito sol, manda uma coluna de nuvem para o sol escaldante não maltratar, não machucar o povo. Que quando a noite está fria, o Deus que manda uma coluna de fogo para esquentar. É esse Deus que ainda hoje trata o seu povo com bondade, que trata os seus filhos com bondade, irmãos. E como essa bondade se manifesta no tempo e no espaço? Olha o que Moisés diz no verso 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparás, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor. Moisés ele fala aqui da bondade de um Deus que pessoalmente conduziria aquele povo, que introduziria aquele povo no lugar preparado, no lugar que Deus havia prometido àquele povo. Deus é aquele, irmãos, que não apenas nos livra do deserto, nos livra de Faraó e dos egípcios e nos deixa a léu no deserto, nos deixa desamparado. Não, Deus é o Deus que nos guia dia após dia. Meu irmão e minha irmã, você não está sozinho. Deus é aquele que, por intermédio do seu Santo Espírito, nos conduz a nossa existência, conduz os nossos pensamentos, conduz as nossas emoções, que não nos desampara quando a noite está fria, que não nos desampara quando o sol está escaldante, mas é o Deus que proporciona o calor, o Deus que nos proporciona o refresco, a brisa suave. É o Deus que com bondade trata o seu povo. E olha que interessante, Moisés, ele tinha acabado de sair do Egito. Ele tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho. E ainda assim ele canta com certeza, olha, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparás. Moisés ele tinha plena convicção. Moisés ele tinha total certeza de que o Deus que havia prometido àquele povo, ele de fato cumpriria as suas promessas. Nós podemos cantar, nós podemos poetizar, nós podemos reverberar a essência desse texto, de que nós chegaremos no lugar em que Deus preparou para nós. O cristão é aquele que vive ciente do que Deus fez no passado, mas que não vive no passado, mas tem seus olhos fitos no futuro. E com essa realidade, com essa atenção, sabendo das promessas de Deus, sabendo o que Deus já fez no tempo e no espaço, ele olha para frente, porque ele chegará no local onde Deus prometeu. E por causa disso, ele trabalha, ele age, ele se inspira no presente momento. Que possamos, irmãos,
nos reaproximar dessas verdades de Moisés e aprendermos a viver com esperança nos dias de hoje. E isso por quê? Porque no versículo 18 Moisés fala: o Senhor reinará por todo o sempre. É por isso, é simplesmente por essa realidade, porque temos a certeza de que o Senhor reinará por todo sempre, de que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É por conta dessa bendita realidade, irmãos, porque sabemos que o Senhor reinará para sempre, que podemos confiar, que podemos crer no amanhã. Não existe Faraó, não existe Egito, não existe Mar Vermelho, não existe exército que se deponha contra o nosso Senhor, Deus dos exércitos. Não existe nada que possa fazer com que os planos de Deus, com que a bênção, que a salvação seja frustrada para nós. Nós vemos isso alguns sermões atrás aqui em Romanos 8, de que nada, nem a altura, nem potestade, nem a espada, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele reinará para todo sempre, nós podemos ter essa certeza, irmãos. Por mais que os tempos sejam difíceis, por mais que a gente olhe para trás e veja Faraó com seu exército, por mais que haja crises, haja luto, haja sofrimento, haja perseguição, a gente tem essa certeza de que o Senhor reinará para sempre, irmãos. Versículos 20 a 21. A gente vê que depois de Moisés compor essa peça, esse poema, essa música, Miriam, sua irmã, ela responde a essa canção. É o que a gente conhece como antífona. Alguém canta e um outro responde. É isso, Rafa? Tá certo? A antífona, então, é isso. Moisés canta e Miriam responde. Os homens cantam e as mulheres respondem. O povo de Deus coletivamente cantando. Irmãos, o cântico de Moisés, ele serve para a nossa vida como base não apenas pelo conteúdo, mas pela forma. Homens cantando, mulheres respondendo. A inclusão, a comunhão, a coparticipação. Irmãos, tudo aquilo que afasta, que exclui, que segrega o mais fraco, não é o cântico de Moisés, é o cântico de Satanás. Tudo aquilo que desumaniza, tudo aquilo que não chama para perto em resposta, é, na verdade, um projeto de poder, não é evangelho. Evangelho é aquilo que um canta e outro responde. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi uma realidade muito triste, irmãos. Aquilo mexeu muito comigo, que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica, abuso, 40% dessas mulheres vivem em lares evangélicos. Irmãos, quase metade das mulheres que sofrem violência doméstica vivem em lares evangélicos. Perceba, irmãos, que evangelho é esse? Que tempos são esses que a gente vive? O cântico de Moisés, o cântico da redenção, da esperança, não é o cântico que afasta, não é o cântico que desumaniza, não é o cântico que segrega. É o cântico que chama para perto. Eu canto e você responde. Não é o cântico que só eu falo e eu não quero te ouvir. Que só eu imponho a minha voz. Não, é o cântico do homem que fala e que da mulher que responde. Esse é o cântico da esperança, esse é o cântico da igreja. É claro que existem funções, atribuições que são inerentemente bíblicas de homem e mulher, mas isso de forma alguma legitima a exclusão, a depreciação, a desumanização. Porque o cântico de Moisés, o cântico da esperança, é o cântico onde o corpo canta, onde criança canta. E é muito lindo, irmãos. Hoje eu tive essa visão que foi muito linda. As crianças vindo aqui à frente e depositando ali um envelope de oferta. Onde a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, o homem, a mulher, onde todos cantam em comunidade. Esse é o cântico da esperança, esse é o cântico da redenção que o povo de Deus deve cantar.
O Byung-Chul Han ele fala que o sujeito da esperança é um nós. Não sou eu e não é um tu. O sujeito da esperança é um nós. É comunidade. É a gente cantando, um ouvindo o outro, um vendo o outro. O Marcos Almeida ele tem uma canção que diz assim, ó: bem além das nuvens existe um céu. Quem olha para ele descobre o chão. Tem gente que é tão espiritual, mas tão espiritual, que só olha para a nuvem e esquece que do lado tem alguém que passa por aflição, que esquece que o outro sofre, que esquece de participar das angústias, das aflições, do sofrimento, das alegrias do próximo. Ele só quer saber de olhar para as nuvens. Mas, irmãos, que possamos, como comunidade, como corpo de Cristo, olhar para isso que existe além das nuvens, para o céu, e descobrir que estamos plantados sob o mesmo chão. E como comunidade vivenciar, experienciar as dores, as aflições e as alegrias do nosso próximo. E como comunidade cantarmos juntos. Irmãos, que beleza é o momento do cântico congregacional. Que beleza é esse momento, irmãos. E graças a Deus, a nossa igreja ela não apaga as luzes de forma que nós não consigamos ver o outro e tampouco coloca um som ensurdecedor que você não consiga ouvir a pessoa que está do seu lado cantando. O momento do cântico congregacional, onde todos juntos cantamos. É por isso que a gente sempre incentiva, o pastor sempre fala, cante, irmãos, cante com vontade, cante com convicção, para que a outra pessoa consiga te ouvir, para que o próximo consiga ter a sua voz reverberada e ecoada, e como comunidade nós cantemos juntos, homem respondendo, mulher respondendo, e todos juntos louvando e adorando ao nome do Senhor. Como conclusão, irmãos, como que isso tudo, de alguma forma, afeta a nossa história? Como que isso toca a gente? Toca porque se fomos resgatados, se fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho de Cristo, se nós vivemos outrora em desesperança e hoje vivemos em esperança, nós devemos cantar. Nós devemos nos alegrar. Nós devemos poetizar. Tiago, capítulo 5, ele fala assim: se alguém está alegre, que cante louvores. Paulo ele fala para que conversemos e louvemos com cânticos espirituais. Devemos ter a nossa vida em alegria, irmãos. Devemos ter a nossa vida vivida em alegria, em poema, em beleza. Eu sei que isso muitas vezes é difícil, essa realidade. Tem dias que a gente não quer se levantar da cama. Ou tem dias que a gente se levanta com a tristeza no coração, de mau humor. Tem dias que a gente passa pela adversidade, pelo sofrimento, pela angústia, sabe? Pelo luto, pela experiência mais excruciante que vem a tomar a alma humana. Tem esses dias. Nem sempre a gente está alegre a ponto de cantar, a ponto de viver a vida como um poema. Mas esse mesmo Tiago 5, que fala, quem está feliz, cante, ele fala assim, se você está triste, ore. Ore a Deus. Irmãos, precisamos orar. Precisamos clamar aquele que age com bondade em nossas vidas. Precisamos orar para que, mesmo nos dias maus, o Senhor não permita que deixemos de enxergar graça, beleza na vida. A gente não pode viver a vida vendo beleza só nos dias ensolarados, mas também nos dias nublados. A gente não pode enxergar a beleza na vida apenas num dia lindo, mas numa noite escura da alma. E é por isso que precisamos orar, irmãos. Precisamos clamar ao nosso Deus. Rubem Alves ele fala que a oração põe música em nosso silêncio. Se a nossa alma está em silêncio, se a nossa alma está vivendo dias que a gente não consegue cantar, expressar a beleza dessa vida, dessa poesia, devemos orar, porque a oração ela põe música
em nossa alma. Segundo é que, de fato, não é todo dia que a gente vê o mar se abrindo diante de nós. Não é todo dia que a gente se depara com uma grande cura, uma promoção no emprego, com a salvação de um ente querido. Não é todo dia que a gente experimenta esses grandes feitos de Deus, o mar se abrindo. Tem dias que a gente vive a segunda-feira, o dia comum, o dia ordinário. E são nesses dias que a gente também precisa ver, enxergar beleza de Deus. Precisamos poetizar a segunda-feira, poetizar o comum, o ordinário. O Beto Guedes ele tem uma canção que é assim, tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado. A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Olha que coisa, irmãos. Tem dias que a gente não vê o mar se abrindo, mas a gente vê a abelha fazendo mel. A gente se depara com o ordinário, com o comum. Quem aqui já teve a experiência de você provar um mel gostoso, um mel doce, e aí aquilo te levar a pensar sobre o encontro poético da abelha com a flor? Esses dias eu estava comendo um caju, irmãos, um caju maduro, daquele assim, suculento. E eu falei para a Nayara, o ateísmo ele termina diante de um caju maduro. Não tem como você, irmãos, comer um caju maduro e não acreditar em Deus, irmãos. Precisamos, irmãos, vivenciar essa realidade da beleza de Deus no dia a dia. Na beleza de Deus nas relações de trabalho, na beleza de Deus na criação dos filhos, na beleza de Deus num relacionamento homem e mulher, matrimonial, na beleza de Deus num caminho no trânsito, onde está tudo parado. Precisamos nos alegrarmos, cantarmos e exultarmos a Deus não apenas nos dias que o mar se abre violentamente, mas nos dias que nos deparamos com o comum, com o normal. E para finalizarmos, irmãos, talvez você tenha ouvido tudo isso e pensado assim, olha, eu não sei cantar, eu tampouco sei compor. Como que isso se aplica a mim? Se aplica porque o fundo disso tudo não é que devemos a todo tempo cantar, sabe? Literalmente cantar, literalmente sair por aí poetizando, como se fosse um Drummond. Mas a nossa vida, a nossa existência nessa terra seja um poema aberto. Como Paulo fala, né? Cartas vivas para que os outros leiam, para que os outros ouçam os acordes emitidos pelas nossas palavras, pelo nosso caminhar, pelo nosso proceder, e sejam influenciados por essa beleza, por essa verdade do Evangelho. A nossa vida, irmãos, deve ser esse poema, deve ser essa carta de amor de Deus para a humanidade. Com a nossa vida, nós devemos refletir tudo o que diz a palavra de Deus. Com a nossa vida, nós devemos refletir essa realidade, a existência de um Deus que liberta, um Deus que salva, e um Deus que, com bondade, guia o seu povo no meio da aflição de um deserto e vai fazer chegar na Nova Jerusalém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos inspira a cantar. O Senhor é um Deus que nos inspira a vivermos uma vida como um poema, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos redimiu. Obrigado porque nós não temos participação alguma ou mérito algum, mas foi tudo graça, Senhor. Foi tudo obra de teu Filho amado que veio à terra e sofreu e que vivenciou, Pai, a morte para que o teu povo tenha vida, Senhor. E que nós possamos refletir isso em nossa vida, em nossa caminhada, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos dias maus nos lembrarmos disso. Ajuda-nos a nos dias maus vermos a tua beleza, enxergarmos a tua graça. Ajuda-nos a no ordinário, Pai, sabermos que o Senhor está ali. Ajuda-nos a vermos a tua beleza no corriqueiro, no dia a dia, no comum, Senhor. Que os nossos olhos não se cansem, não se fartem da tua beleza, mas que haja sempre fome em mais e mais de ti, Senhor.
E assim nos ajuda, Senhor, a atravessarmos essa terra de peregrinação rumo à terra onde o Senhor mesmo nos introduzirá, Pai. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém e amém.